Senhor Jesus, por nos trazer para casa, Senhor. Obrigada porque o Senhor nos promete e o Senhor nos dá, Senhor, o Teu Espírito Santo. Sim, Deus. Que o Senhor venha abençoar a mensagem agora, que a Tua palavra vai ser aberta. Amém. Que eu não venha falar nada de mim, Senhor, mas que o Teu Santo Espírito venha falar. Em Sim, nome de Deus. Jesus Cristo, amém. 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 Boa noite mais uma vez. A música vai vir minha cara. Tem, né? A gente vai falar um pouco sobre o Espírito Santo, né? Um tema importante, né? Que a gente tem que estudar, principalmente a gente tem que estar buscando, né? Na nossa vida, porque sem ele nós não somos nada. Então, vamos abrir João 14. João capítulo 14. Amém? João 14, verso 16. Diz assim: E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Amém? E também vamos ler o 15, verso 26. João 15, verso 26. Amém, né? Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembre de tudo o que eu lhes disse. Amém? Então aqui foi Jesus, né? Conversando ali com os discípulos, né? Dando essa promessa a ele de que ele iria subir para o céu, né? Ele ali havia cumprido a sua missão aqui na terra, né? Havia nascido, né? Vivido aqui, pregado e morrido, né? Na cruz, que esse foi o principal objetivo dele, vir aqui e morrer pelos nossos pecados para nos salvar. E ele tinha que voltar para o céu, né? Ele não iria ficar aqui conosco, mas ele não nos deixou sozinhos, né? Ele disse que enviaria o Espírito Santo. E a primeira coisa que a gente tem que entender, que o Espírito Santo, ele não é Jesus e também não é o Pai, né? Quando a gente começa a estudar esse tema, né? Que é um tema que não é muito pregado em outros campos, né? E a gente fica assim se perguntando, mas o que é o Espírito Santo? O que será que é ter o Espírito Santo? Então, uma coisa que a gente tem que entender primeiro, que ele não é Jesus e ele também não é Deus o Pai. Ele é um outro ser que faz parte da divindade, né? A terceira pessoa. Porque quando Jesus disse que ele pediria ao Pai, e ele diz também que o Pai iria enviar, ele está deixando claro que é uma outra pessoa. Nem é ele e nem é Deus o Pai, né? É um outro. Então Jesus estava falando sério ao dizer que não nos deixaria sozinho. Ele está conosco através de outro Consolador, que é o Espírito Santo. Amém? Então Jesus sabe que nós precisaríamos, né, de alguém para estar conosco. Como ele havia, né, cumprido a sua missão e tinha voltado para o céu, ele sabe que a gente precisava, né, de alguém conosco para continuar nos guiando. Porque os discípulos, eles tiveram essa preocupação de se eles iriam ficar sozinhos, como eles iam conseguir completar a missão, né, pregar o Evangelho para as pessoas. Eles tiveram essa preocupação, né? E também acredito que medo também de não conseguir, né, de falhar. E Jesus disse a eles que eles não estariam sozinhos, que ele iria, mas ele enviaria o Espírito Santo. E essa promessa também é para cada um de nós, né? Nós não somos diferentes dos discípulos, nós também temos medo, né, de falhar, de não saber como levar essa mensagem. E a verdade é que nós sabemos que por nós mesmos nós não conseguimos. É o Espírito Santo que faz isso em nós, né? Que ele faz a gente crer nessa mensagem, faz a gente também testemunhar para outras pessoas. É ele que faz tudo em nós, né? Não somos nós. Então Jesus sabe que nós precisamos dele, do Espírito Santo.
Vamos abrir ainda em João, a gente vai ler o verso 14, capítulo 14, e a gente vai ler o verso 17. Praticamente é só João, gente. Só tem outras passagens só que não é em João, mas praticamente é só aqui em João que vai abrir. Verso 17 de João 14 diz: é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Vocês o conhecerão, porque ele habita em vocês e estará em vocês. Amém? Amém, né? Então, o Espírito Santo, primeiramente, ele não é inferior a Jesus. Ele não é menor do que Jesus, né? Por ele, as pessoas às vezes não conhecem bem, né, o tema, a questão, e acham que o Espírito Santo é algo inferior, é algo menor, ou porque o Espírito Santo, a gente fala assim, que ele trabalha com os bastidores, né? Algo assim mais escondido, né? Então, a gente pensa assim que ele faz uma obra menor, inferior a Jesus, mas isso não é verdade. Ele não é inferior a Cristo. Ele, assim como Jesus e assim como Deus, o Pai, ele também é onipresente e também é onisciente. Jesus disse que ele iria nos ensinar e nos fazer lembrar das coisas, né, que ele fez, que está na Bíblia. E quem faz isso realmente é o Espírito Santo, né? A gente não conseguiria entender se não fosse o Espírito Santo, porque é algo assim que de nós a gente não consegue, é algo difícil da gente compreender a palavra de Deus. Mas o Espírito Santo, ele nos ensina todas as coisas, né? Ele não é um anjo e nem é uma coisa ou uma energia, né? Isso aqui é importante também a gente falar. Eu lembro assim, que quando eu visitava outras igrejas, as pessoas falavam assim: fulana hoje se batizou com o Espírito Santo. Aí eu dizia: mas como é isso? Aí, não, você não viu? Ela começou a falar línguas, ela começou a girar, não sei o quê. Aí eu, sim, é isso que é se batizar no Espírito Santo? Mas eu me lembro que uma vez disseram assim: fulano, uma pessoa da própria congregação me falou de outra. Ela se batizou com o Espírito Santo. Menina, mas você viu que ela tem raiva de fulano? Aí eu já conheci um pouquinho do tema e eu falei: como é que é isso? Ela tem o Espírito Santo e tem raiva da irmã, não fala com a irmã? Como pode ser isso? Só porque começou a falar em línguas e saiu ali, sei lá, fazendo não sei o quê, aí tem o Espírito Santo. Então as pessoas têm essa mal interpretação do que é ter o Espírito Santo, né? Ter o Espírito Santo não é isso. Não é chegar na igreja e começar a se emocionar, e começar a falar e gritar. Não é isso, gente. Porque o Espírito Santo, ele não é isso. Ele não é. Claro que você pode sim se emocionar e começar a chorar com a palavra de Deus, né? Às vezes você está precisando e a palavra te toca tanto que acontece isso, não é verdade? Mas isso não é somente ter o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é alguém, ele é uma pessoa que fala, uma pessoa que nos ouve, que está ali conosco. Ele não é uma energia, uma força que não tem vida. Ele é um ser também, como Jesus, como Deus. E a gente vai olhar, né, confirmar isso em João 16, verso 8 e verso 13. Amém, né? João 16, verso 8 diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E o verso 13 diz assim: porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que hão de acontecer. Então, o Espírito Santo, ele ensina, convence, guia e dá testemunho do Evangelho. Então, só uma pessoa que pode fazer isso, né? Se não for uma pessoa, não tem como falar, guiar, não existe isso. Então, a Bíblia deixa claro que o Espírito Santo é uma pessoa, né? Ele é ali Deus também. Ele também conhece todas as coisas, ele sabe todas as coisas, ele tem o mesmo poder e é bom que a gente entenda isso. E ele é Deus também. Muitas vezes a gente, quando está orando, a gente não se lembra do Espírito Santo.
A gente se lembra muitas vezes de Deus, o Pai, e lembra de Jesus. Mas do Espírito Santo, a gente não lembra muito. De orar e pedir, Espírito Santo, esteja comigo. É isso. E é Ele quem faz a tradução, porque muitas vezes a gente não sabe nem o que falar, essas palavras certas. E Ele que já leva para Deus de uma forma, né, perfeita, que Deus realmente entenda, né? Ele que faz esse trabalho. E é sobre isso que a gente vai ver agora. Aqui diz que a obra do Espírito Santo na terra é, primeiro, ele fica conosco mais tempo do que Jesus, né? Jesus disse que ele estaria para sempre conosco, até Jesus voltar na eternidade, né? Em nome de Jesus. Então, é uma obra diferente, né? Jesus ficou aqui por 31 anos, foi isso quando Jesus morreu? 33? Pronto, Jesus ficou 33 anos aqui conosco, né? Morreu e ressuscitou e voltou para o céu. Mas o Espírito Santo, ele já está aqui conosco muito tempo, né? Desde aquele tempo e até Jesus voltar na eternidade também estará conosco. Amém? Então ele fica mais tempo conosco. E ele faz uma obra mais profunda, né? Ele faz uma obra de nos converter, de nos transformar, de nos guiar, uma obra mais profunda, né? E a gente vai ver isso. Essa obra que ele quer fazer em nós, a gente vai ver aqui em Gálatas 5, versos 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23. Amém? Amém. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? Então é isso que o Espírito Santo quer fazer em nós. Ele quer nos transformar. Ele quer que a gente seja pessoas mais parecidas com Jesus. Esses frutos aqui, né, que o Espírito Santo quer que a gente tenha, era o que Jesus tinha, né? E Ele quer que a gente tenha também. E só Ele que pode fazer isso, não é verdade? Porque se for por nós mesmos, a gente não consegue amar. A gente consegue amar, que nem o próprio Jesus fala, a gente consegue amar, perdoar aqueles que a gente ama. E às vezes nem isso, né? Não está de um jeito que nem os que amam não querem mais. Mas é somente, às vezes, se há alguém assim que é de fora, que você não conhece muito, você não quer. Você já julga, né? A pessoa já disse que ela não merece, né? Então o Espírito Santo é quem faz a gente reconhecer que nós não somos ninguém para julgar ou para condenar, né? A gente tem que perdoar. Até porque essa é a oração, né, que Jesus deixou, que a gente deve perdoar. A gente ora, né? Imagine você orar, perdoa-nos assim como nós temos perdoado, e a gente está perdoando, né? Então Jesus não vai te ouvir, Jesus não vai te perdoar, né? Então Ele que faz essa obra, né? Essa alegria, essa paz, essa longanimidade. Eu lembro que tem um texto da Bíblia que eu gostava muito, que fala que a paz que Jesus dá, que é uma paz que o mundo não entende, né? Eu gostava muito de quando eu li esse texto, porque é verdade. Tem momentos que nem a gente entende como é que a gente está em paz, né? Porque a gente está passando por algumas situações e a gente se pergunta, como eu consigo estar assim, né? Mas que bom que eu estou assim. E quem faz eu ficar de pé, ter essa paz, é o Espírito Santo, né? É Deus que faz. Porque se fosse por nós mesmos, a gente se desesperaria, né? E desistiria, não é verdade? E o domínio próprio, essa aqui acho que é o mais difícil, né? Assim, da gente ter, né? O domínio próprio, a temperança, é o mais difícil. Quando a gente já viu, a gente já falou que não devia ter falado, a gente já olhou que não devia ter olhado, né? Já fez um comentário. Então, esse é um pouco mais difícil. Mas o Espírito Santo promete que nos dará, se a gente buscar, né? A bondade também. Então, gente, quando vocês veem alguém fazendo um lugar, né, uma caridade muito grande, algo assim, não é porque a pessoa é boa, não. Porque o Espírito Santo está usando ela, né? Porque por nós a gente não consegue. Tudo isso é o Espírito Santo que nos faz. E se você quer ser alguém assim, se você não é assim, se
falta algum desses atributos, busca o Espírito Santo. Porque ele disse que dará, se você pedir. Né? Ele te transformará. A gente fala muito, eu pelo menos falo muito isso, quando eu estou dando estudo bíblico, e alguém fala, eu não consigo deixar de ir, eu gosto muito disso, eu não consigo deixar de usar, não sei o quê, né, Luísa? Aí eu falei para a pessoa, mas olha, você não tem que se preocupar com isso agora. Quando você vê, você nem gosta mais. Você até se pergunta como é que você gostava. Você olha e não vê nem graça. Você olha e pensa, que coisa sem graça, eu gostava disso. Então é isso, é o Espírito Santo, não é você. Não é você que vai deixar sozinho, é o Espírito Santo que vai fazer essa obra. Então ele faz uma obra mais ampla, né? Ele nos faz aceitar a Jesus como nosso Salvador. Essa é a obra do Espírito Santo. Amém? Então, a obra do Espírito Santo, ela teria que ser complementar e maior do que a de Jesus. Maior no sentido de que Jesus, ele proveu tudo com a sua morte. Mas é o Espírito Santo que efetua tudo que Jesus proveu. Amém? Então, Jesus, ele veio, né, e proveu tudo. Com a morte de Jesus, a gente hoje pode pedir ao Pai o Espírito Santo. Se não fosse a morte de Cristo, a gente não teria nem como estar aqui. Né? Eu não teria nem como estar aqui falando, né, pregando. Eu estou aqui porque Jesus morreu na cruz por mim. E me deu esse privilégio, me deu esse direito, né? É por ele que eu estou aqui. E é o Espírito Santo que faz eu entender isso, né? Eu aceitar. Então, gente, falando também um pouco sobre a igreja, né? Sobre a gente, sobre o nosso papel na igreja. Né? Agora mesmo a gente teve reunião, né? Em cargos, enfim, próximo ano estaremos continuando trabalhando. Não tenham medo. Não tenham medo de seguir o que Deus te chamou para fazer. Porque não é Ele, não é você, aliás. É Jesus que vai fazer através de você. Né? Eu sempre tive isso em mente, assim, desde que eu entrei na igreja, apesar assim que eu sou um pouco quieta, tímida, né? Eu não me considero tímida, eu me considero quieta. Né? Assim, acho que tem uma diferença. E eu lembro assim que, tipo, com menos de um mês você me mudava para fazer tudo. Assim, você vai cantar, você vai pregar, você vai fazer isso. Aí, eu nunca dizia assim, eu não consigo, eu não sou capaz. Eu dizia assim, se Deus mandou, eu vou, né? Eu pensava assim, e se for e dar certo, eu continuo naquilo, se não for, eu já peguei um carro que eu achava muito difícil, que foi a escola sabatina. Eu achava muito difícil a escola sabatina. Talvez pela forma que na igreja que eu congregava era passada, né? Acho que era uma forma muito formal, né? E eu, como jovem, não ia conseguir seguir na mesma linha. Então, para mim, eu sentia que era difícil. Mas aí eu aceitei, né? Aí eu fiz do meu jeito. Gente, olha, eu sou assim, viu? Eu fui escolhida para ser diretora de música e eu tenho o meu jeitinho. Meu jeitinho que Deus abençoe, né? Mas eu gosto assim, eu gosto de lutar nas mãos de Deus e ver o que Ele espera de mim, né? O que Ele vai esperar de mim. Eu não gosto de dizer um não a Deus antes, porque assim, se Deus me chamou, eu creio que Ele vai me capacitar, né? Porque não é Ele que faz tudo. Então que a gente confie nisso, que o Espírito Santo vai capacitar cada um de vocês, tá bom? Então, vocês que têm carro, vocês aí que vão continuar trabalhando, confiem em Deus. Ore, entregue a Ele, que Ele vai abençoar para que vocês contribuam para que essa igreja venha crescer, porque o Evangelho vem alcançar esse bairro, né? E o Açu, né? A gente está aqui no Dom Eliseu, mas fazemos parte do Açu, então nós temos também, né? Que alcançar. Então, o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da divindade. E ele demonstra o grande amor de Deus por nós. Não devemos rebaixar a pessoa do Espírito Santo, tá? Não devemos rebaixar, pensar que ele é menor, pensar que ele é inferior. Não devemos fazer isso. Lá em Mateus 28, verso 19, vamos ler para a gente confirmar isso. Você já deve saber de cor, né? Mateus 28, 19. Amém? Amém. Portanto, vão
e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, são eles três, né? O Espírito Santo, Deus, o Pai e Jesus. Ele está para sempre conosco e em nós até o fim. Não devemos desanimar. Amém? Então, não desanimemos, né? Tem até a música, né? Agora eu lembrei. Então, não desanimemos, gente. Se a gente ficar desanimado, triste, muitas vezes por coisas mesmo da vida, né? Do nosso dia a dia, que a gente vá até o Espírito Santo e peça para que Ele tire aquilo de nós. E Ele tira no instante, assim, sabe? No piscar de olhos. Eu acredito que já aconteceu isso com vocês, porque já aconteceu comigo, né? Jesus disse que Ele estaria com todos nós, né? Ele não vai estar só com uma Dalma, com uma Angelina, não. Ele vai estar com cada um que está aqui e que se dispuser a buscá-lo. Amém? Então, continuando aí, em Mateus 28, a gente vai ler o verso 20, onde Jesus deixou essa promessa para nós. Ensinando a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amém? Então, como é que Jesus está conosco? Através do Espírito Santo. Amém? Então, o Espírito Santo, Ele está conosco cada dia. Amém? Quando a gente se sente incomodado por algo que a gente faz de errado, é o Espírito Santo. Eu me lembro que uma vez uma pessoa me falou isso. Aí eu comecei a entender melhor o que era o Espírito Santo. Aí eu entendi que era isso. Era quando eu lia a Bíblia e entendia. Era quando eu sentia vontade de levantar para orar, de ler a Bíblia. Era quando eu me sentia incomodado por algo que eu fazia e não era de acordo com a palavra de Deus. Então, quando você, por exemplo, começa a faltar os cultos por algo que não era urgente, né? Onde nem salvação. E aí você começa a se incomodar. Começa ou não começa? Começa. Você começa a sentir, meu Deus, não fui hoje. Aí já começa aquilo, né? Eu tenho que ir no próximo. Aí começa a sentir aquele incomodar. Meu Deus, eu falei aquilo. Aquela pessoa me pediu um conselho, eu não soube falar. Ou eu falei de um mau jeito. Aquilo não foi certo. Aquilo é o Espírito Santo. Porque Ele está em nós, não é só para que a gente não se sinta sozinho, mas é para que a gente também leve Ele a outras pessoas, é para que a gente leve o amor de Jesus para outras pessoas. Amém? Sim. Mostra na hora. É só a gente falar que Ele vai lá e mostra. E Ele não só mostra, gente. Ele também nos perdoa, não é? Ele também leva a nossa oração a Jesus. E Ele nos faz não fazer mais aquilo, né? Ele faz a gente se conscientizar e não praticar mais, porque isso é importante, né? A gente reconhecer e deixar. Então, que nós possamos estar cada dia buscando o Espírito Santo, né? No mundo que a gente vive, no tempo que a gente vive, aliás, né? Que as Escrituras falam que Jesus está voltando e a gente vê os sinais, a gente precisa do Espírito Santo. Porque se não for o Espírito Santo, a gente vai desistir. A gente vai se afastar. Eu assisti o filme, eu acho que foi o nome dele, acho que é A Última Batalha. E assim, só de pensar que aquilo pode acontecer comigo, as pessoas desistindo por medo, né? E eu vi assim que tem uma pessoa até que ela tinha desistido, né? Quando saiu ali o decreto para guardar na nuvem. E ela ia no supermercado comprar, né? Aí a mulher do caixa, olha, você está comprando, como assim? Você não guarda, não sabe? E ela falava, você acha que eu ia morrer de fome? Eu ia morrer de fome. Como se ela dizia assim, isso aqui é mais necessário para mim, né? Por mais que seja algo que está na palavra, mas isso é mais necessário. Então essa pessoa, infelizmente, deixou, né? De ouvir o Espírito Santo, né? De seguir o que a palavra diz. Mas que a gente possa cada dia estar buscando Ele, né? Buscar todos os dias. E peço para que vocês fiquem de pé novamente, para que a gente possa louvar esse hino que vai falar exatamente isso, né? De a gente buscar o Espírito Santo, de a gente pedir que Ele venha habitar em nós. Amém? Vem Espírito Santo.
que assim a gente chegue à plenitude de Cristo e a gente possa permanecer firme até a tua volta, Senhor. Que o Espírito Santo esteja conosco até lá, nos dando força, Senhor, e nos dando ânimo. Nos ajuda, Pai, que teu Espírito Santo venha guiar todas as áreas da nossa vida, porque o Senhor não quer ser nosso dono somente aqui na igreja. O Senhor quer que a gente testemunhe lá fora, que a gente anuncie, que a gente pregue o Evangelho, que a gente mostre o teu amor para as pessoas. E muitas vezes, ou quase sempre, as pessoas vão ver o teu amor através de nossas atitudes, através de quem somos, do que falamos, de quem estamos testemunhando. Que o Senhor nos ajude, porque sozinhos não conseguimos. Que essa promessa se cumpra, Senhor, na nossa vida hoje. Que o Espírito Santo venha e habite em nós. Que o Senhor abençoe a igreja, abençoe nossas famílias também, para que ao a gente pregar e falar do teu amor, que eles possam deixar que o Espírito Santo entre na vida deles. E o Senhor seja com cada um de nós. Abençoa, nos dá paz para casa também, que teu Espírito Santo nos acompanhe. Perdoa pelos nossos pecados, nossas falhas. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Thank you.